Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos ao Bean Talks nessa quarta-feira, dia 9 de dezembro de 2020, às 20 horas, trazendo mais um convidado especial, né, o engenheiro Pedro Lima, da SGP+. Como é que fala, Pedro? SGP Plus ou SGP+? Na verdade, é SCP+, mas a gente agora já está chamando SCPAR, já está tirando mais, está fazendo mais, para ficar mais fluido. Perfeito, perfeito. Bem, ele vai se apresentar. Eu só digo para vocês que é novidade boa que tá vindo pela frente. O Pedro e a empresa dele, né, tem uma coisa bem legal para nos apresentar. É um trabalho direcionado à questão de realidade aumentada. E aí dá para trabalhar com BIM, integrado com BIM, trabalhar integrado com a questão do controle de obra. Olha, eu fiquei boca aberta. Muito, muito bom. Pedro, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite. Aliás, apresento-lhes o novo patrocinador do Bean Talks, né? O Pedro com a empresa SG+, né? Agora SGAR, né? Como ele falou, né? SCPAR, exato. Então seja bem-vindo o nosso novo patrocinador. Obrigado, Pedro. Obrigado pela essa força, por ajudar a manter o canal aqui no ar. Mas muito mais do que a ajuda financeira, é mais realmente a questão da qualidade de informação e o tipo de informação que a gente precisa passar para o pessoal que está nos ouvindo aqui e nos vendo, entendeu? Então essa é a minha preocupação de não apenas buscar parceiros por conta de dinheiro, mas parceiros que tenham Claro. o que oferecer, né? Então a palavra é sua, né? Pode ficar à vontade. Beleza, Alexander. Obrigado. É um prazer estar aqui, participar aqui do Bean Talks. É um prazer também fazer parte, tá? Como patrocinador. Eu acredito muito no que você disse. Eu acho que o mais importante é trazer conteúdo para as pessoas e poder disseminar realmente o uso do BIM, e no meu caso da realidade aumentada, tá? Como complementar a questão do BIM, aumentando a qualidade, tá, que o BIM traz para a parte da gestão do ativo, tá? Realmente é um prazer. Bem, como o Alexander falou, meu nome é Pedro Lima, eu sou engenheiro químico de profissão, tá? Formado, na verdade. Trabalhei muito tempo como engenheiro químico dentro de chão de fábrica, fazendo tinta para tecido. E depois enveredei nessa área de tecnologia, porque eu sempre fui um entusiasta da área de tecnologia. Depois trabalhei 10 anos gerenciando a área de tecnologia do programa do BID, do Banco Interamericano. Durante esse tempo, eu fiz uma pós-graduação em business para poder aproveitar, para poder entender mais como a gente, como engenheiro, na época, poderia trazer um pouco de administração, tá? Aí depois gostei muito dessa área, fiz um mestrado em gerenciamento de megaprojetos em Oxford, para poder realmente ver o que mais a gente poderia trazer e trabalhar com grandes projetos, grandes eventos, e tentar entender qual é o grande problema desse bicho-papão, chamado megaprojeto. E lá eu conheci BIM, na Inglaterra, tá? E aí me apaixonei porque era uma coisa que eu sempre via que era fundamental para o entendimento da pessoa que estava na ponta, né? A gente tentar sair daquilo que é muito analítico, lista, planilha, e para algo muito visual, até porque nós, seres humanos, nós conseguimos entender e compreender muito mais um desenho 3D do que um 2D, ou até um número, né? Porque fica muito mais fácil para isso. E aí lá, gostei tanto que eu me certifiquei como... Na verdade, eu sou PMP também, tá? Mas aí sou das antigas. Me certifiquei como BIM Project Management, tá? Pelo RICS, lá na Inglaterra. E aí a gente trouxe uma plataforma, eu comecei a desenvolver uma plataforma de BIM vinculado ao que a gente fazia, né? Que era a parte de governança, gestão, gerenciamento de projetos, construction management. E aí, na época, a gente pensou, pô, vou fazer alguma coisa que eu não vou querer concorrer com os grandes, né? Não vou fazer a parte de concepção. E aí, na época, a gente fez uma parceria com a Universidade Federal para poder desenvolver esse módulo BIM. E aí, a gente até que foi
foi encontrado pela Microsoft. Aí, para dar continuidade a essa conversa, eu vou aqui compartilhar aqui a minha tela, porque acho que fica melhor, tá? Pelo menos vocês vão ver outras coisas além da minha cara. Deixa eu compartilhar aqui. Opa, vocês estão vendo? Tá, aqui. Agora. Tá, perfeito. Então, hoje a gente vai conversar, tá certo? Como o Alexander falou, sobre BIM, como a gente trouxe essa integração, tá, para dentro de uma plataforma, baseado muito na experiência que a gente tem, mais de 20 anos nessa área de, como eu estava falando agora, de governança, gestão de projetos, da construction management, fiscalização, e aí fala um pouco como é que isso se deu, tá? Então, deixa eu só ativar aqui o laser, tá? E indo passando aqui agora. Pronto. Então, um pouquinho do histórico, né, como eu estava falando. Então, a gente fez essa questão do BIM, a gente criou um módulo integrado ao Office 365, porque, na verdade, ao Project, na época, porque como a gente estava trabalhando com gestão de obra, que era o que a gente fazia, sabia, a gente abriu uma ferramenta de cronograma, né? Então, na época, a gente viu que quem é líder de mercado em cronograma, a Project, Microsoft. Então, a gente desenvolveu, na época, toda uma visualização e acompanhamento 4D dentro do Project. Aí a gente terminou sendo descoberto pela Microsoft do Canadá, e aí a gente começou uma parceria com a Microsoft do Canadá, então a gente fez um spin-off dessa empresa atual nossa, criando a SGPAR, tá? Na verdade, o nome da empresa é SGP+, mas aí a marca nossa é SGPAR. E a gente desenvolveu, então, em parceria com a Microsoft, tá? A Microsoft chegou e fez, Pedro, gostei muito do que vocês estão fazendo. Agora nós temos um novo desafio, tá? Eu queria ver se a gente começar uma parceria, onde o grande objetivo é a gente tirar o que você tem do desktop e levar isso para a nuvem, para a web, e trabalhar com a nossa plataforma de realidade mista, né? Que é o HoloLens. E aí, durante esse ano de 2018, com o suporte da Microsoft do Canadá, a gente fez essa solução, toda ela, e integrada 100% ao Office 365, ao Project Online, toda a visualização dos elementos lá. A gente, na época, escolheu trabalhar com IFC, tá? Por ser o padrão aberto, e a gente não está vinculado a apenas um vendor, tá? E aí a gente resolveu focar sempre no trabalho do IFC. Em 2019, a gente apresentou isso tudo para a Microsoft, foi quando a gente concluiu, 31 de janeiro, a gente concluiu a solução da gente. A gente fez diversas apresentações a convite da Microsoft, de parceiro, a gente se apresentou no Congresso Brasileiro de Gerenciamento de Projeto, com o pessoal da Microsoft, o pessoal da Microsoft abriu a apresentação da gente, tá? O Fukuda, na época, que era diretor da Microsoft para Project Online, aqui na América Latina. Depois fomos para o Canadá, fizemos a apresentação lá no PMI Night, fizemos a apresentação em alguns parceiros da Microsoft, enfim. Foi um ano de muita apresentação e demonstração dessa plataforma nossa que a gente fez em conjunto com a Microsoft. Participamos no processo de aceleração da Andrade Gutierrez e fomos selecionados, tá? Foi um excelente aprendizado que a gente obteve lá, foi muito bom, porque a Andrade é uma das empresas que mais tem investido em BIM, tá? Eu acho que ela tem um programa chamado BIM Imagine, que eu acho que é a empresa, a construtora de infraestrutura que mais investe e que tem o maior programa de BIM, tá? Aqui do Brasil. E o objetivo era a gente fazer toda a parte de avanço físico, tá? Da obra, utilizando BIM, inicialmente utilizando o BIM, de uma forma muito simples. Depois eu mostro um pouco do que a gente fez lá na Andrade Gutierrez. E aí, em 2020, a gente resolveu fazer um outro spin-off, na verdade, da solução, que estava completamente integrada ao Project Online. A gente tirou ela de dentro do Project Online
e a gente fez uma solução 100% SaaS, tá? E a gente, antes, era muito focado na questão do HoloLens, que é um dispositivo fantástico, tá? É um dispositivo criado para isso, tá? E aí a gente depois migrou, então, para dispositivos móveis que suportam realidade aumentada, né? Essa é a grande diferença. Um é feito para realidade aumentada, os outros suportam realidade aumentada. E aí a gente também começou, em conjunto com o pessoal da qualidade da Andrade Gutierrez e também com o pessoal do BIM, a gente começou um novo produto, um novo projeto na Andrade, que era a gente linkar agora toda a parte de qualidade da obra aos modelos BIM, tá? E tendo o BIM como elemento central para ter rastreabilidade desde a concepção até a parte de facility, né? Então, a gente começou esse projeto com eles, já fizemos, estamos agora também já num piloto lá com eles. Tem um videozinho aqui que eu vou mostrar para vocês. E também a gente fomos selecionados pela MRV Vedacity por um processo de aceleração que começou agora, tá? No final do ano. Tá? Então, dado esse overview, eu gosto sempre de dizer, tá, que o nosso grande objetivo como empresa é levar simplicidade e credibilidade para a ponta, né? Porque é onde realmente importa e onde, ao meu ver, tem o maior ganho do uso do BIM, ou seja, onde o pessoal lá na ponta, o pessoal que está trabalhando no canteiro, os fiscais, mestre de obra, coordenador, apontador, onde o pessoal está usando o BIM. Lá que é o ganho, maior ganho, tá certo? Lá. Então, assim, a gente tenta fazer isso com simplicidade. Agora tem que ser uma coisa assim, porque o pessoal lá na ponta tem que ser algo extremamente simples, direto, porque eles não tem tempo para perder, tá? Com coisas muito rebuscadas, muito difíceis de entender, e simplesmente eles não têm esse tempo. Então, se não for uma coisa muito simples para eles, tá? Dificilmente você tem uma boa adoção. Então, a gente Pedro, fez o negócio que a gente... Pedro, Oi. Só te interromper, só para dizer que o pessoal da Andrade Gutierrez está aqui dando um alô para você, né? Na, Falando que é ótima, a, excelente a, parceria. Tem uma galera aqui da Andrade participando aqui com a gente também. a, a Andrade é parceira, viu? Ela realmente, como falei no início, eles ajudaram muito nessa concepção, o pessoal do BIM, o pessoal de qualidade. Tá? Eles são... É uma equipezinha show de bola, viu? E o Andrade está de parabéns por essa equipe que tem lá. Tá? Então, o que a gente fez? Inclusive, com o próprio pessoal da Andrade, lá eles trabalham, né? Não sei se vocês sabem lá, eles também trabalham com a questão do Lean Construction, tá? Então, está muito bem fomentada essa questão lá na parte de excelência. E aí a gente pega o BIM, faz a integração com o Pool Planning. A gente, com a parte de qualidade, toda ela vinculada também à parte dos elementos do BIM. A gente, no avanço físico, inclusive a própria Andrade que deu a ideia da gente, na parte do avanço físico, nesse objetivo de ser simples, o apontador simplesmente tem que dizer está feito, não está feito, então a gente cria uma ponderação e a própria plataforma atualiza, dá o avanço de forma automática, atualiza o cronograma, é um negócio bem legal. E aí a gente sai realmente de algo que é lista analítico, ou aquela gestão à vista, que é aquela impressão daquela planta 2D, para algo que é 100% visual, de acordo com o status da obra. E uma outra coisa que é necessário para trabalhar em obra, tá? É a questão de ser offline. Infelizmente, nossa infraestrutura ainda não permite, o Brasil é muito grande, tá? Ter boa internet em todos os lugares. No próximo slide eu vou mostrar esse videozinho que eu tive agora no início de novembro na obra, lá com Andrade, tá? Levando essa inovação, que é a parte de qualidade vinculada às FVS, checklist de qualidade. Sou Pedro, da SGP, estou aqui numa obra da Andrade Gutierrez, tá? Trazendo uma solução inovadora que a gente linka o modelo BIM em realidade aumentada ao checklist de qualidade, as FBS. E aqui é o exemplo, eu estou aqui no primeiro pavimento da obra e aqui é o modelo como é que ele tem que estar. E aqui com o checklist vinculado a esse pavimento,
eu posso ir dando se ele está conforme ou não conforme, de acordo com o andamento da obra ou com a qualidade, tá, estabelecida nos procedimentos da Andrade Gutierrez. E aqui a gente, após isso, a gente pode ter tem toda a estatística, tá, de quantidade de não conformes, do que foi mais aberto, os principais defeitos, e a gente consegue ter todas essas informações, toda ela vinculada ao BIM e aos elementos do modelo BIM, em todas as fases da obra. Eu vou só fazer uma adendo, que eu estava falando do pessoal da Andrade do BIM e da qualidade, mas se não fosse o pessoal do vetor da inovação, não tinha nem começado lá também, né? Então, assim, ele tem esse processo de inovação, o vetor AG, tá? Que ele, a Andrade vê isso como fundamental, essa parte de inovação. Então, a galera que está lá, o André Medina, que é o gerente de inovação, o Rafa e o Hugo, tá? É uma equipezinha também show de bola e tem ajudado a gente nessa parte, fomentando, não, bora fazer mais isso, bora fazer aquilo, tá? Vamos ver o que é que está precisando, a gente está com essas dores, bora levar BIM, bora fazer, enfim. A equipe lá é muito coesa, todo mundo integrado, todo mundo se entende, e isso é que faz a Andrade ser o que ela é hoje, né? Então, indo agora explicando para vocês agora como é que funciona isso, eu vou trazer um slide esquemático aqui, tá? De uma forma bem simples, dizendo como é que a gente trabalha, tá certo? Ou seja, você tem a parte de concepção, seja ele Revit, seja ele ArchiCAD, seja ele outros. Isso é gerado no IFC, tá? A gente tem plugin hoje para o Revit, a gente não tem ainda para o ArchiCAD, isso está no nosso backlog para ser feito. É gerado no IFC, esse IFC vai para a nossa plataforma, a plataforma da gente processa esse IFC, tá? E aí a gente fica disponível para o cliente, equipe, tá? Os stakeholders envolvidos naquela obra ou naquele projeto, poder fazer o acompanhamento, tanto utilizando um navegador, um browser, computador, ou HoloLens, ou dispositivo móvel, tá? O nosso foco sempre foi que o cliente pudesse interagir e ver o que a empresa desenvolveu para ele, ou seja, dessa forma o cliente ele consegue entender melhor e consegue saber o que é que ele realmente está recebendo, porque essa questão de entendimento de requisito, a gente sabe que é, às vezes, uma dificuldade para o cliente, que muitas vezes ele é leigo, tá, naquele assunto, e ele não entende, ele lê lá, acha que é aquilo ali, mas ele não consegue interpretar aquilo e visualizar. Quando ele vê, o entendimento dele, a compreensão dele é outra, tá? Isso facilita muito, tá? Essa interação entre cliente e empresas e profissionais. Dando oportunidade ainda, então, pegamos o IFC, foi processado e ele foi para o navegador, tá certo? Vocês estão vendo aqui a parte de ar-condicionado, tá? De um projeto que foi cedido por um parceiro nosso, é um projeto muito grande, muitos elementos, então a gente separa isso por disciplina, e aí a pessoa pode visualizar por disciplina aí no navegador ou em qualquer dispositivo. Então, aqui por acaso eu estou vendo uma disciplina, aqui agora eu estou vendo aquela disciplina ar-condicionado, mais duas, sinalização e outra que eu me esqueci agora, tá? A parte de ar-condicionado, a gente propositalmente deixa ela transparente, está dando foco nas outras outras disciplinas, tá? Isso aí no navegador. Ou a gente pode ver essa mesma visualização em formato BIM no dispositivo, isso é uma visão do dispositivo, tá? No celular ou no tablet, a mesma coisa. Eu estou dando aqui aquele efeito de raio-x, que o pessoal chama de raio-x, deixando toda a parte de alvenaria ou arquitetura transparente e vendo toda a parte de ar-condicionado aí, toda a parte mecânica. Tá? Isso aí para esse ativo, tá? Aqui eu vou mostrar um outro que foi quando a gente fez o nosso primeiro piloto, foi com Minha Casa Minha Vida, tá? Aqui eu vou mostrar no navegador como é que funciona. Aí, ó, só para o navegador, você tem essa visualização no navegador. Você pode
trabalha com as preferências, com as disciplinas, você pode ocultar, você pode mostrar, você pode selecionar, você pode separar, você pode filtrar. Então, assim, tem uma série de possibilidades de visualização, tá? Sempre focando no cliente, para que o cliente ele consiga ver, tá? Ou filtrar por família, por pavimento, tá? Que fique mais fácil. Eu quero tirar a parte da alvenaria, então tirar a alvenaria, a parte de dentro. Tá? Então, assim, nosso foco sempre foi esse, sempre que o cliente conseguisse ver algo rapidamente, de forma muito simples, que conseguisse interagir. Uma vez que a gente sobe a plataforma, você já pode visualizar ele no navegador, ele também já fica disponível em realidade aumentada. Eu não defini o que é realidade aumentada, eu vou dar uma definidazinha rápida aqui. Tá? Realidade aumentada é quando a gente acentua e aumenta a nossa cognição e o mundo real com a inserção de elementos digitais, que é o caso aqui, que vocês estão vendo aqui, ó, nessa mesa aqui do escritório, eu estou projetando uma escala 1:25, acredito eu, não me lembro, mas acho que é isso aí, a disciplina hidráulica dessa Minha Casa Minha Vida, que estava no navegador anterior, e aqui eu simplesmente estou pedindo aqui para ele me dizer o que é que está em atraso. Ele pintou em vermelho, tá certo? Aquele que está em atraso, tá? Nessa simulação que a gente fez. Aqui do lado esquerdo, eu estou fazendo a projeção 1:1, lá no canteiro da obra, tá? Utilizando o HoloLens. E aí eu tenho 2 videozinhos muito curtos, 30 segundos mais ou menos, mostrando o primeiro vídeo, eu navegando, eu fazendo essa visualização 1:1 utilizando o HoloLens, tá? E o segundo, eu utilizando um dispositivo. Vocês vão ver que a diferença de imagem, tá? Ela é grande, porque o HoloLens ele grava em HD, enquanto o celular ele grava em Full HD. Mas a experiência do HoloLens ela é muito mais rica. Ô Pedro, deixa eu aproveitar que está passando o vídeo e deixa eu te fazer uma pergunta. Essa animação aí dentro do terreno, ela está georreferenciada? Veja, ela está calibrada de acordo com os pontos que a gente identificou, mas as informações, todas elas são georreferenciadas. A gente sempre pega a localização do ponto para poder facilitar a visualização e acompanhamento no navegador, em mapa. Show, Tá? show. Mas muito bom isso. Legal. E aqui eu estou com o dispositivo agora, com o celular, ó, tá? Também. Estou fazendo... Isso aqui é a projeção 1:1, tá? E eu estou andando pela minha casa, pelo ambiente lá, né? Então, tendo falado agora em realidade aumentada, eu vou entrar e já rapidamente em BIM. Na verdade, não falei em BIM, mas também não vou ensinar Pai Nosso ao vigário, né? Se quiser alguém falar de BIM, você fala aí que você dá show, tá? Então, eu vou falar sobre outro tema, que é a parte de integração com o Lean Construction, tá? Quando a gente fala Lean, na verdade, quando eu estou falando aqui em Lean, eu estou me referindo a qualquer tipo de abordagem ágil que tem como premissa, tá, os objetivos da construção enxuta. Então, a gente pode ter aqui o planning, pode ter um construction sprint, a gente pode ter rolling waves, que é por fase lá, que é a abordagem lá que o PMI dá, ou o nome que queira dar. Tá? Mas a ideia é a gente ter um cronograma master, sem ser detalhado, e aí, nas sessões de planejamento, a gente vai, então, detalhando o planejamento, o sprint, para aquele intervalo de tempo. Ou seja, se eu estou trabalhando com 45 dias, se eu vou trabalhar com 2 meses, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o planejamento com as entregas previamente acordadas com o cliente, obviamente, tá? Então, assim, tá, dessas entregas nesses 2 meses, o que é que eu vou fazer? Cliente, é isso aqui que a gente vai entregar. Tudo bem. Nesses 2 meses, quais são as disciplinas que eu vou trabalhar? Então, a gente trabalha apenas com aquela disciplina, tá? E aí, quando a gente faz, cujo objetivo é realmente esse de identificar as entregas, tá?
com essas disciplinas e com esses 45 dias, a gente faz e sugere fazer o 4D da sprint, ou seja, não faz muito sentido a gente fazer um 4D de uma obra de 2 anos, 3 anos, a não ser que seja para poder mostrar ao cliente, tá, o que é que a gente tem planejado para 2, 3 anos, porque a gente sabe que a cada X tempo aquele planejamento ele vai mudar. Então, como o nosso foco muito mais na obra, tá, e no planejamento e no entendimento, nessa troca de experiência, tá, então a gente faz os sprints, o plane, o lean lá, faz o 4D daquilo ali, e ao fazer esse 4D, tá, a equipe como um todo, ela entende muito melhor o que é que ela tem que entregar. Porque ao invés de ela trazer uma lista, uma relação de atividades, ela vai estar vendo o que é que ela vai ter que entregar, o que é que ela vai ter que fazer. Então, dessa forma, tá, o planejamento fica... A gente parte para um planejamento 100% visual, tá? Primeira coisa. E na hora que a gente tem esse sprint, a gente faz a projeção do 4D do sprint em realidade aumentada, como mostrei lá, só que naquilo ali, o que é que eu vou dizer ao software? Eu quero que você faça a projeção desse sprint ou desse plane. Então, ele projeta para você, numa escala 1:1, sobreposta, geolocalizada, tá? Do que tem que ser feito naqueles próximos 45 dias, tá? Com programações diárias, semanais, quinzenais. Então, a plataforma ela te dá isso, porque a gente fez essa programação daquele sprint. Então, nesse momento, você está linkando esse seu planejamento enxuto, tá? Ao BIM, aquelas disciplinas que fazem parte das entregas que foram acordadas com o cliente, com a realidade aumentada. Ou seja, o cliente, em época de Covid, principalmente, não precisa ir à obra, ele pode ter o 4D tá, sendo visualizado, ou seja, ele entende e sabe, o que é que eu vou, nesses próximos 45 dias, a gente vai te entregar isso aqui. Ele visualiza isso numa escala, digamos, 1:25, em cima da mesa dele, tá? E a cada medição de avanço que é dado, tá certo? O cliente vai acompanhando, isso aqui está nessa fase, isso aqui já foi concluído, isso aqui precisa ser concluído, isso aqui foi atrasado. Então, assim, o cliente ele vai vendo, ele tem essa possibilidade de ir vendo semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, em realidade aumentada. Ou seja, ele recebe, obviamente, o boletim de medição, ele vai receber, até que ele tem que pagar, tá? Com os KPIs. Mas o mais rico para ele é ele ver que realmente a obra ela está andando, e ele está podendo fazer esse acompanhamento. E ele está podendo interagir com todo mundo. Então, é como eu coloco aqui, a gente cria um ambiente, mais transparência, tá? Cooperação, porque eu estou juntando todo mundo ali naqueles sprints, estou juntando todo mundo ali junto, tá? E você cria essa responsabilidade, né? Então, assim, todo mundo fica... Ficou sem sombra. Então, um exemplo disso daqui, tá? É o seguinte, deixa eu só... Cadê? Não, já voltou. É que você tinha apertado o botão de... Ficou sem som. Foi? Já voltou, Tá, já voltou então... o som, já voltou o som. Beleza. Então, assim, um exemplo disso daí é isso aqui, ó. Estou vendo a plataforma o seguinte. Estou lá, Minha Casa Minha Vida. Nesse sprint, eu tenho que fazer a parte hidráulica, tá? E disse, ó, o que é que eu tenho que fazer, ou, no caso aqui, o que é que deveria estar pronto nesse planejamento, tá? Do meu sprint, ou do meu pool planning. Esse tanque aqui deveria estar no local, ou seja, eu teria que estar sobreposto aqui a essa bancada. Você pode ver que essa bancada real ela não existe. Ela está do elemento digital. Então, a gente vê que a plataforma depois ela vai identificar que isso daí está em atraso e vai fazer o cálculo do atraso correspondente ao peso que isso tinha tá, no teu avanço. Então, ela vai te dizer isso também. Além dela mostrar que era para estar e não está, ou seja, o cliente está vendo que está em atraso, ele vai dizer que, por causa disso, a plataforma, o previsto dele era para ser, sei lá, 33%, ela só andou 25%. Tá? Então, ela te dá essa informação também. Oi. Me tira uma dúvida. Deixa eu ver se eu entendi bem o que você falou.
Pelo menos eu vi isso e foi exatamente o que eu compreendi. O 4D, né, na maior parte das vezes, né, muita gente tem a compreensão que é uma animação gráfica. Não é só isso, a gente sabe disso. Mas muita gente vê uma animação gráfica da sequência construtiva de alguma coisa. Né? Quando você mostrou aquele trecho da tubulação, né? E aí você falou, não, aqui a gente pode inclusive colocar uma legenda colorida, né? Dizendo que está em atraso ou está no tempo certo. Significa que quando a pessoa for ver se está de acordo com o planejamento, o 4D na verdade é uma sequência de eventos, né? De imagens que vão ser geradas. Então a pessoa que vai olhar para aquilo, ela vai então escolher de repente numa data e ver a representação daquela data. Ela não tem uma animação. É isso mesmo que eu entendi? É isso. Você não tem animação. Você tem a representação de como deveria estar naquela data. Tá? Então, quando você linka isso ao seu planejamento, estou dizendo, você está certíssimo. 4D não é uma animação. Ele pode até ser uma animação inicial, mas para você levar isso para a obra, tá certo? Ele tem que ter algum uso. Se ele não tem uso, para que eu vou levar ele? Então, assim, ao invés de eu ter uma relação de atividade do que eu teria que fazer, eu estou vendo, eu digo assim, o que é que eu tenho que fazer, o que é que tem que estar pronto nessa data aqui. Então, assim, com esse 4D linkado ao sprint, linkado à disciplina, eu tenho exatamente isso que você falou. Ó, é isso aqui, ó. A gente tem que construir isso aqui, né? Até essa data aqui, toda essa parte aqui é para estar pronta. Tá? Então, a gente vai para o visual. A gente não tem mais a interpretação da lista, ou do Excel, ou do Project, ou de alguma coisa. Você tá vendo, o gráfico de Gantt, que para alguns é muito complexo de entender, né? Pois é. Pois é. Exatamente. Deixa eu aproveitar e colocar uma pergunta para você. A gente tem participação internacional aqui. Pô, legal. Meu nome é Antônio Espina, arquiteto e urbanista. Trabalho na Itália há 3 anos. Sou mestrando em PMI, BIM Politécnico de Milano. Primeiramente, meus cumprimentos pela apresentação. E aí, em seguida, ele faz uma pergunta. Gostaria que você discorresse mais sobre como esse processo de realidade aumentada melhorou os fluxos de trabalho. Digo, que ela é ótica do tempo e custo. Você já consegue inserir e cobrar por esse novo produto? Ou no Brasil isso ainda está em uma etapa, digamos, embora não seja experimental? Vamos lá. Na verdade, eu fiquei confuso, não entendi se ele quer saber se a gente já tem isso para vender ou qual o ganho que está tendo acredito que seja exatamente isso. Ele está perguntando se você já consegue inserir e cobrar por esse novo produto, né? Ou se ele é apenas experimental. Não é experimental, a gente já validou isso. Tá? Passou o ano de 2019, boa parte desse ano fazendo essas validações, tá? A gente está lá na Andrade, a gente foi selecionado agora também pela MRV, pela nossa solução de realidade aumentada, MRV Veracity, tá? Para o programa de aceleração deles, e a gente já tem isso, tá? Mais adiante eu mostro o nosso site, que foi quando a gente estava falando mais no início, que a gente migrou a solução que estava no Project Online para uma solução 100% SaaS. A gente não está divulgando ela ainda, tá? Porque a gente está esperando a liberação da Apple Store do dispositivo, né? Para poder ficar aí. Sempre demora um bocado, né? Assim, hoje ela já está lá, quem quiser acessar já acessa, mas o app no iOS, na Apple, ela não foi liberada ainda, por isso que a gente não está divulgando, tá? Mas sim, a gente tem. Tá. Tem mais uma outra pergunta aqui do Marcos Borba, Sesc Rio de Janeiro. O 6D é viável? O 6D é viável nessa solução? O 6D, pelo que eu entendo, no caso do Marcos, deve ser trabalho em facilities, né? FM. Veja, sim, tá? Até porque quando você trabalha com BIM, tá? BIM por ser uma metodologia, então, assim, você vai desde a parte de concepção, levando o que você tem feito, né?
até a parte de facilities para poder você ter o maior ganho. Inclusive, para mim, o maior ganho do BIM, considerando o tempo de vida útil de cada ativo, é na facilities, tá? Que você vai estar aí 20, 30, 40, 50 anos gerenciando, operando aquele seu ativo. E aí você pode fazer isso regulamentado. Por exemplo, eu estou na indústria, ao invés de eu saber, estou com a indústria lá, toda ela mapeada, digital twin, tudo em 3D, BIM, tá? Então, feito lá a calibração, eu posso simplesmente botar o óculos de realidade aumentada, um HoloLens, ou pegar um celular assim, apontar, e aí eu vou ver lá que aquela bomba ali está rodando direitinho, aquela ali está com a manutenção vencida. Se eu clicar lá, ele vai dizer quando foi com a manutenção, qual foi o custo, garantia, enfim. Você pode fazer tudo isso também e principalmente para facility, né? Como eu falei, para mim o grande ganho de sair é tudo em facility mesmo. Mas aí eu completo a pergunta do Marcos no seguinte sentido. A solução que você está apresentando da SGP já consegue chegar a isso? Consegue oferecer isso? A gente tem essa solução. A gente tem essa solução, mas ela não está liberada ainda para facilities, tá? A gente liberou até a parte da construção, mas a gente tem sim. Quer dizer que todo o banco de dados do BIM é possível da gente também enxergar dentro da informação da realidade aumentada, de repente clicando no objeto e tendo todas as informações dela, por exemplo, né? Exatamente. Show. Tá? Então, assim, isso está previsto ser lançado no segundo semestre do ano que vem. Então, escutaram o que ele falou aí, pessoal. Quando do lançamento ele vai vir aqui novamente, hein? Vamos lá. Eu vou avisar todo mundo. Com certeza. Então, dando continuidade a essa questão do planning previsto na realidade, eu vou mostrar um videozinho onde eu faço exatamente isso. Eu seleciono o meu sprint, ele faz a projeção disso daí, e aí eu posso interagir, no caso, com os elementos, dizendo qual é o avanço daquilo ali. No caso aí, como eu falei logo no início, eu estou dando um avanço percentual, tá? Mas está aqui o vídeo. Inspection measurement visits are possible with HoloLens or a mobile device to check the work progress of any supplier. Select the sprint provider and activities in the holographic menu. Anchor the full-scale model at the actual site location. Then, walk and check if the holograms of the planned elements are physically present. Assign percentage of work completed to each element and attach videos, photos, and/or comment recordings to support inspection measurements approval. Uma coisa interessante com a questão da realidade aumentada, quando se faz a projeção, é que além de você informar se está ou não está, você ainda pode tirar uma foto do holograma comprovando que aquilo não está e aquilo vai para a medição. Então, quem vai aprovar a medição de um terceiro, porque assim, o subcontratado ele pode usar também do mesmo jeito, porque na hora que eu faço o planejamento daquele sprint, eu posso dizer, ó, essa disciplina aqui, hidráulica, tá, supondo, é desse fornecedor. Então, aquele fornecedor que está responsável por fazer a implantação lá, ele só vai ver aquilo que ele precisa ver. Então, ele pode dar o andamento, tá, e a pessoa responsável parte de planejamento, a parte de apontamento, ela só simplesmente ela pode ver, receber e aprovar ou reprovar aquele apontamento dado pelo subcontratado. Tá? Andando agora para a parte de qualidade. Rapidinho. Deixa eu então fazer um comentário. Então, o que eu particularmente achei interessante é que isso tanto atende o que você acabou de falar, do entregue e fiscalizar o que foi entregue. E aí eu completo que o Eugênio aqui no YouTube está colocando, né? Ele pergunta, qual o público-alvo para esse produto da SGP+. Fico imaginando o impacto que essa ferramenta teria nas fiscalizações de obras públicas, né? Só que aí eu visualizo também uma segunda situação, um durante a obra, onde aquela situação de leitura e interpretação de papel do projeto passa a não existir mais, né? A gente simplesmente coloca o óculos no carinha que vai colocar a mão na massa, né? Eu sempre comento da situação de um eletricista, né? O eletricista nunca segue o projeto.
A gente faz o projeto elétrico, diz que o conduíte vai passar por aqui ou por lá, ele ignora aquilo por completo e vai passar por outra posição totalmente diferente. Mas aí ele, na posição, com o óculos, enxergando a posição das tubulações, aí ele, doutor, agora eu entendi o porquê. Então, ele tem agora a gente tem uma resposta positiva por conta disso. Então eu vejo que é uma solução tanto para durante a obra e para pós-obra. E como o Eugênio falou, né, a situação que é fundamental para verificação e fiscalização, né? Com certeza, né? Isso é onde a gente também pensa que pode ter um grande ganho, né? Quando eu estava fazendo meu mestrado, eu fiz uma pesquisa com diversos órgãos públicos, tá, para poder entender essa questão da fiscalização. Ali, como eu trabalhei com o programa do BID aqui, aí era um programa de infraestrutura, então tinha essa questão e foi uma das nossas premissas é poder fazer com que realmente quem está aprovando, quem está pagando, aquele gestor, ele saiba realmente o que está pagando, tá? E aí ele possa fazer de acordo com aquilo que realmente está sendo feito. Então, assim, durante o processo, perfeito, tá? Agora, respondendo à pergunta anterior, nessa nossa solução SAIS, a gente está mirando desde o profissional liberal, tá? Que está sendo recém-formado, porque o ambiente ele é um ambiente colaborativo. Então, você tem toda a parte da concepção, indo para a parte de construção, e aí você tem pequenas construtoras, você tem grandes construtoras, como Andrade, tá? E também escritórios de arquitetura, onde eles querem eliminar, digamos assim, aquelas renderizações 3D que passa a noite toda renderizando para poder entregar ao cliente, tá? E dar uma outra forma, ou seja, levar a tecnologia para o cliente que está contratando aquele escritório para poder fazer a casa dele, o projeto da casa dele no campo, na casa da praia. Então, o cliente agora vai visualizar tudo em 3D, ou seja, no navegador, em realidade aumentada, e ele vai poder interagir. Por ser colaborativo, ele vai interagir com aquele profissional, aquele escritório de arquitetura, por ali, pela plataforma, dizendo, agora eu estou entendendo aqui isso aqui. Deixa eu mudar a cor aqui da minha parede. Ele pode mudar também pela plataforma. Então, você está dando ferramenta para o cliente, onde ele vai poder realmente interagir e entender de verdade o seu projeto. Então, quando a gente trouxe esse ambiente SAIS, foi pensando também nessa parte. A gente conversou bastante com arquitetos aqui da região, e isso era uma coisa muito desejada por eles. Tá? Deixa eu então fazer uma outra pergunta, né? Você então falou, você respondeu na verdade o Eugênio, dizendo então que a solução ela também é adequada ao pequeno, né? Ao profissional liberal. Então isso eu já imagino, não sei se você vai falar isso agora ou mais para frente, fica a teu critério, que não é uma solução cara, né? Ela é super barata, tá? Obviamente, para o pequeno, ela é limitada porque ele não vai precisar de tudo isso. Ele não vai precisar, possivelmente, fazer inspeções de qualidade vinculada a alguma coisa. Ou talvez ele não precise ter o cronograma da obra, porque ele não vai fazer o acompanhamento da obra, ele não vai fazer a construção. Então, assim, é uma série de módulos que a gente está na plataforma para planos mais avançados, tá? Mas para aquele pequeno, a gente identificou dentro de um ambiente de colaboração, onde eu vou fazer o projeto para o cliente, o que mais eu preciso? Eu preciso ter meu to-do, está lá. Eu preciso ter a visualização do BIM, está lá. Eu preciso fazer issues em 3D, markups, tá? Quando o meu colega, profissional liberal, né? Então, tem um colega recém-formado comigo que é responsável pela parte elétrica, tá certo? Sendo que é um cara bom, tá? Aí ele faz, então ele mesmo carrega o modelo lá, então você faz essa compatibilização na plataforma, então quem é o responsável? O teu conduíte está passando aqui por essa laje, tira aqui, então todo esse markup colaborativo a plataforma já faz, tá? Para o profissional liberal. E está já no plano, desde o plano mais básico até o plano empresarial. Obviamente, há limite de armazenamento, há limite de quantidade de projetos, tá?
A gente também tem a parte do repositório, porque, como eu estava falando, quando você vai fazer um projeto, o que é que você precisa? Além de toda a visualização, interação, markups, colaboração, você precisa ter o repositório. Então, a gente tem um modo de GED também lá dentro, tá? Para o profissional liberado. Também. Então, a ideia sempre foi ter tudo no canto só. Então, quando a gente desenvolveu inicialmente, que foi que deu origem a ver tudo dentro do Project, como eu estava falando no início, era porque o cara tem que trabalhar com 5, 6 sistemas ao mesmo tempo, o cara se perde. Tá? Então, assim, a gente, obviamente, o nosso foco sempre foi nas visualizações, renderizações, realidade aumentada, mas o que a gente entende como o mínimo necessário, tá? Sempre nesse pensamento enxuto, tá? A gente levou para a plataforma. Então, você tem um Kanban lá, para o cara botar as atividades, atribuir. Você pode fazer ação, você pode ter o registro das suas memórias de reunião que você teve com o cliente. Você tem um chat entre você e o cliente, onde o cliente está visualizando e fala com você e fica tudo registrado lá, toda a conversa entre você e o cliente. Então, assim, a plataforma ela foi pensada principalmente nessa colaboração para que facilitasse a vida do profissional liberal e que o cliente tivesse tecnologia para poder acompanhar o projeto que está entregando, e sem papel. Aí deixa eu fazer então agora uma pergunta técnica, né? Que aí você falou que depende do espaço, né? Aí isso significa então que eu posso ter projetos de grande porte. Como é que funciona a questão da fluidez desse modelo depois que o modelo BIM é carregado dentro do sistema, né? Desse sistema que você está falando? Se o projeto for de grande porte, como é que é feita a leitura? A leitura é feita em pedaços? Ele consegue ler o todo? Você falou que era offline, né? Então ele precisa antecipadamente fazer um carregamento, né, do arquivo. Né? A gente tem uma situação de modelos federados, que são arquivos linkados, então eu sou obrigado a linkar os diversos arquivos lá dentro. Diz um pouquinho, faz um panorama mais ou menos dessa parte aí técnica. Eu vou te dizer agora, tá certo? Mais para frente eu mostro um comparativozinho que a gente fez, tá? A plataforma ela é fluida, a gente consegue trabalhar com arquivos com aproximadamente 7 milhões aí de triângulos, não sei quantos mil elementos a gente consegue renderizar. A visualização no browser também é muito fluida, tá? A gente fez diversos benchmarks, diversos comparativos e, modéstia à parte, a gente achou o nosso com mais fluidez. Em relação aos modelos federados, como a gente sempre estimula que a pessoa trabalhe sempre com disciplina, você tem as disciplinas lá, você pode criar todas as disciplinas que você quiser, tá? E você vai fazendo os uploads por disciplina e a própria plataforma ele linka, tá? E monta a federação para você. Tá? Então você não precisa, você pode até, tá? Subir o modelo federado, não precisa criar tudo incorporado, mandar aquele modelo federado. Você não precisa fazer isso. A plataforma ela faz isso para você. Tá? A parte do browser não tem limitação em quantidade de disciplinas linkadas. A parte do dispositivo móvel, tá? Por melhor que seja a nossa aplicação e em comparação a diversos outros que a gente viu, a gente limitou a quantidade de disciplinas simultâneas para 3, porque muitas vezes o dispositivo não aguenta. Tá? Então, a gente limita essa questão. Tá? Mais para frente eu mostro que, inclusive eu até mostrar um videozinho mostrando a fluidez daqueles arquivos lá, ou seja, eu estou renderizando aí mais de 1 giga de arquivos num celular, em realidade aumentada. Tá? Então, assim, a gente não existe limitação para a plataforma. Obviamente, de acordo com o plano, você vai ter limitação de upload, mas o plano empresarial você não tem nenhuma limitação de upload. Então, você pode subir aí uma disciplina com 500 mega, tá? 700 mega, a plataforma ela roda. Tá? Até agora, a gente não teve nada que fizesse ela fazer Até agora, a gente nunca teve esse problema. Então, eu mostro mais para frente exatamente isso aí para vocês. Perfeito. Tá? O Eugênio lança uma outra pergunta aqui. Aliás, deixa eu ver se é pergunta, peraí. Então, eu posso deduzir que essa ferramenta seria uma opção mais viável para a medição de obras, tendo em vista que a opção de laser scanner ainda tem um valor elevado.
posição dele em relação a isso? Veja, laser scan é um negócio muito legal, tá certo? Agora, quando você faz o escaneamento 3D, sem querer entrar nesse mérito, tá? Você recebe a nuvem de pontos, depois você vai ter que tratar aquela nuvem de pontos, né? De alguma forma, porque você vai receber um objeto, um bloco, pá! Aí você vai ter que saber o que vai fazer com aquilo, tá? E o Espina, lança uma outra coisa aqui, segurança. Como está sendo tratado o sigilo na produção desses dados? No caso de edifícios públicos de segurança, delegacias, fóruns, etc. Do ponto de vista jurídico, tem alguma regulação, lei, algo do tipo, para orientar quem tem acesso a esses dados? A gente está adequado à nova lei de proteção de dados, tá certo? A gente teve esse cuidado antes de lançar a plataforma. A gente tem um corpo jurídico, tá, que viu tudo isso e a gente teve que implementar uma série de segurança na plataforma para poder se adequar a essa nova lei, tá? Então, os dados estão na nuvem, é uma plataforma SaaS, mas a gente já teve consulta de empresas dizendo assim, eu quero tua plataforma, mas eu quero que ela rode aqui dentro dos meus servidores, tá? Essa é uma solução que a gente não gosta de fazer, tá? Porque ela dá muito mais trabalho e ela termina se tornando muito mais cara para o cliente. Mas a gente já fez isso, tá? Então, assim, inclusive, o próprio governo federal, Marinha, a gente já teve diversas reuniões, tá? E o pessoal fazia sempre esse questionamento, a gente pode botar aqui dentro, não pode? Pode. Tá? Não teria nenhum problema se for uma condição sine qua non. Perfeito. Manda ver, Pedro, pode continuar. Beleza. Então, dando continuidade agora para a parte de qualidade, né? Quando a gente juntou a parte de BIM, realidade aumentada e FPS, isso foi feito em conjunto com o pessoal da qualidade da Andrade, da qualidade e do BIM, tá? Então, assim, a ideia deles é digitalizar, eles estão querendo digitalizar tudo, está na obra. Acabar toda a parte de papel, de fiscalização, de FS, de aquele trabalho de ter que criar no Excel, depois imprimir, depois levar para a planta, para marcar lá, para depois a pessoa verificar se respondeu tudo, para depois ter que pegar aquilo, jogar de volta para o Excel, para depois que tabular, depois... Enfim, já cansei, tá? Então, a ideia é que você realmente eliminasse tudo isso. E um dos grandes desafios é a questão do offline. Como a gente vai poder fazer isso, tá, de forma offline, considerando que a gente tem instâncias de validação diferentes. Ou seja, o executante está lá executando, no caso, vamos lá, Andrade está lá executando, aí você tem uma gerenciadora que vai fiscalizar a mando do cliente. Aí o fiscal verifica aquilo que você fez. Tá? Tudo isso linkado ao BIM, em realidade aumentada e de forma offline. Aí a gente criou isso, realmente foi concebido com várias mãos, e a gente criou, tá? Fica algo mais ou menos assim, com a utilização de QR Code, ou seja, o executante tem as sessões que ele precisa, conforme, não conforme, ele vincula a foto, tem as instruções, a instrução pode ser uma foto, a instrução pode ser um PDF, a instrução pode ser um vídeo, tá? Você faz a configuração dos itens, das respostas, texto, lista, enfim, botão, anexa foto, vídeo a cada item para como evidência. E aí você, de forma offline, você gera, tá, um QR Code daquilo ali, o executante. Caso ele não esteja com internet, se tiver internet ele pode enviar, mas sem internet, então o executante, o fiscal, ele lê o QR Code, aparece para ele, e aí ele, então, pode fazer a aprovação ou reprovação e também anexar evidências daquela conformidade ou daquela não conformidade, tá? Essa aqui é uma foto daquele primeiro vídeo que a gente coloquei lá, mostrando, onde eu estou fazendo a sobreposição em realidade aumentada do primeiro pavimento, de uma obra lá da Andrade Gutierrez, tá? E aí a gente está respondendo e colocando as evidências dessa FVS que foi feita. Indo agora e falando um pouco sobre a parte do avanço físico, mostrar um pouco como era lá na Andrade, porque a gente foi levado para lá, tá? O desafio era o seguinte, era
eu quero eliminar papel, tá certo? Eu tenho que imprimir papel. Isso aqui é uma fundação, tá, de uma subestação que a gente fez em conjunto com eles. Quer dizer, que eles fizeram, né? E, obviamente, a gente levou a solução para lá, tá? Onde você tem aqui um sistema de dia que você pinta, vai pintando de acordo com cada fase, de cada estaca aqui, ó. Concreto vermelho, armação azul, escavação verde. Então a pessoa vai lá no campo, vê o que é que foi feito, sai pintando, sai contando, depois atualiza, cronograma, depois joga isso no caso do Neves, né? Joga isso para o Neves para poder visualizar, ou seja, é um trabalho danado para você ter um acompanhamento em BIM, tá? Então, ó, a gente quer sair daqui e vir para cá, tá? Onde eu simplesmente chego aqui e digo, isso aqui tá o quê? O que é que eu tenho que fazer nesse período de tempo? O que é que eu tenho que medir? Ah, tá tudo marcado aqui que eu tenho que medir. Ele dá um highlight, tá? Ah, aí eu clico e digo, isso aqui tá como? Perfurado, tá armado, tá concretado, e clico. Na hora que eu clico, envio para a plataforma já calcula, tá? E visualiza e mostra para a gente como é que está o estado. Ao invés de estar aqui no papel, a gente tem isso aqui no tablet, em realidade aumentada e no browser. E esse checklist ponderado foi uma sacada muito grande da Andrade, tá? Que ao invés de eu ter que repetir, essas 3 fases para cada estaca dessa, imagina lá, eu tenho 800 estacas de concreto, tá? Então, eu vou poder verificar cada fase, jogar cada um desses aqui no cronograma, 8 × 3, 24. Só para a fundação, eu teria 2.400 linhas por baixo, tá? No cronograma. E dessa forma, você também simplifica o teu cronograma de avanço e melhora a tua gestão, tá? Então, você cria um checklist, tá? Atribui cor, atribui uma ponderação e você, então, vendo de uma forma maior, agora você pode, com highlight, você pode dizer, isso aqui foi perfurado, isso aqui foi armado, tá? De acordo, e outra coisa, isso aqui é de acordo com o 4D do teu pool planning, tá certo? Ou seja, você está só vendo aquele seu pool planning lá que você fez no seu planejamento, tá? Então, está 4D daquela tua sprint. E aí você tem dessa forma, como estava mostrando, de forma maior agora, ou você pode também fazer a visualização, ele no navegador. Então, aqui eu tenho, está atrasado, o que é que está concretado, o que é que está armado, então a gente pode também fazer essa visualização, ou seja, você tem a mesma visualização em todos os dispositivos e tipos de dispositivos. Tá? Voltando àquela pergunta que fizesse técnica em relação à capacidade, tá? Eu agradeço um cliente, um parceiro nosso que permitiu mostrar isso, tá? Exemplo, ele aqui, ó, eu estou aqui, selecionei 3 modelos, são 3 disciplinas diferentes, utilidade, sinalização e a parte de arquitetura, totalizando aqui, eu tenho 1.02 GB. Eu não consegui encontrar nenhum dispositivo, nenhum aplicativo, tá, no Brasil ou no exterior que pudesse rodar isso aqui. Ou seja, a gente pegou 2 celulares Android, tá? Obviamente foram celulares top de linha, porque ele é grande, mas mesmo assim a gente não conseguiu fazer isso em nem outro, tá? A gente só conseguiu rodar no nosso. E aqui eu vou te mostrar um videozinho onde eu faço essa projeção desses 3 modelos, esse 1 GB de modelo em realidade aumentada e de uma forma mais difícil. Ou seja, eu estou colocando ele numa maquete onde eu estou vendo todos os elementos. Quando a gente está numa escala 1:1, eu não estou vendo todos os elementos, eu tenho muito menos triângulo, eu tenho muito menos polígono e eu consigo renderizar melhor. Quando eu concentro tudo para a visão do dispositivo, ele tem que renderizar todos os triângulos, todos os elementos, todo o polígono. Isso requer muito mais processamento. Então, o que eu vou mostrar para você é dessa parte mais difícil. E você vê que é extremamente fluido, esse 1 GB aí. A parte de arquitetura, a parte de sinalização e a parte de utilidade. Aqui eu estou mexendo, tá? Aqui eu posso dar zoom, estou dando um zoom aqui agora com o meu próprio dedo, ou seja, para botar tudo no campo de visão, para poder mostrar que ele não trava, ele é fluido, você vê. Então, assim, isso, como está falando, escala.
numa escala 1 para 1 ele fica muito mais fácil de você renderizar. Então, assim, eu acho que um cliente visualizar dessa forma no papel é muito melhor. O cliente entende muito mais daquilo que você vai entregar, tá? Vendo assim do que no papel. Muito bom, Pedro. Muito legal mesmo. Eu vou dar. Aí, na verdade, aí você tem, como eu falei, você tem filtro. Ó. Aí, no caso, eu estou com as 3 disciplinas, tá vendo? Utilidade, sinalização e arquitetura. Aí, eu estou dando a parte de raio-x na parte de arquitetura. Então, assim, você consegue fazer também, trabalhar com filtros. Ah, eu quero tirar essa família, ou eu quero tirar esse pavimento, ou eu quero tirar, enfim. Deixa eu então perguntar uma coisa, rapidinho. Você falou que são 3 que podem ser vistas ao mesmo tempo, 3 disciplinas que vocês limitaram. Mas no caso, todas elas podem estar carregadas. Eu posso escolher Todas, 3. todas. Você pode escolher 1, 2, 3. Mas se eu tiver 10, elas estão carregadas. Eu que só tenho limitação de visualizar 3. Legal. As 10 estariam carregadas. Tá? E aí eu estou vendo agora, acho que aí agora eu vou fazer parte de arquitetura, ou a parte de família, tá? Estou aqui na parte de família e vou tirar a parte de alvenaria, parte de parede, tá? Então você vê que eu tirei família, aí depois eu vou tirar a parte de transparência, tá? Que é esse efeito, tirei a parte das lajes. Não, o que dá para perceber também que é muito simples, Pedro. É simples demais, né? De você se acessar e fazer as coisas, né? Não tem nada de complexo aí nessa aplicação. Mas esse era sempre foi o objetivo, é ter algo que seja extremamente simples, tá, para a pessoa. Ou seja, é sempre aquele conceito. O mínimo, tá certo? O mínimo que é mais viável para você. Tá? Então, assim, qual o mínimo necessário? É isso aqui. É óbvio que aí tem alguma empresa, você pode desenvolver alguma coisa para a gente? Pode, claro. Tá? Não tem nenhum problema. A gente também tem a parte de customização. Aqui é só questão de foto mesmo, que eu tirei a foto daquilo ali. A parte, novamente, eu tenho aqui mostrando só a parte de ar-condicionado aqui em cima, ó, e o resto todo transparente. E eu tenho a parte de detalhe de cada elemento. Então, eu posso pegar as informações que, porventura, forem inseridas. No caso, eu estou mostrando só a informação padrão, mas essas informações elas podem ser configuradas naquilo que você quer mostrar aqui. Extrapolando isso para a parte de facilities, eu poderia ter aí garantia quando for com a manutenção, qual foi o custo, quais são os elementos que eu preciso, quais são os componentes que eu preciso, os insumos que eu preciso para poder fazer a manutenção daquele item. Então, assim, você pode ter toda a informação carregada no sistema, tá? E aí você visualiza. E aí, já perto do término, tá certo? Só tem mais 2 slides agora. Esse benchmarking, tá? De um outro elemento, a gente carregou esse prédio todinho aqui, ó. Só para você ter uma ideia, a gente carregou ele em 15 segundos. A gente pegou um outro app brasileiro de realidade aumentada e ele carregou em 70 segundos. Ele não trabalha de forma offline. A gente pegou um app alemão, ele renderizou todo quebrado. Enquanto dado a FPS médio, a gente rodou isso aqui a 15, o app brasileiro a 7, o alemão também não. Em relação a visualizador web, tá? Que eu mostrei anteriormente, tá? A gente renderiza isso em menos de 10 segundos, aproximadamente. E os outros 2 nem renderizam isso. Então, assim, a gente teve esse cuidado de trazer para o mercado algo que funcione, que seja simples, tá? E que seja barato. Essa foi uma das coisas que a gente sempre... Isso é que nos drivou, né? Para que a gente pudesse criar a nossa plataforma. E aí, finalizando, eu tenho só um depoimento do mestre obra, usando a HoloLens. Ajuda na obra? Com certeza. Isso é que ajuda um bocado. Evita erros, né? Evita Posteriormente, com certeza. retrabalho, mudança. Com certeza. Interessante. Gostei. Era bom que toda obra tivesse um desses, né? Com certeza. Foi interessante ele, porque
você estava falando uma pessoa do projeto elétrico lá, tá? Quando ele colocou isso daí, o óculos, ele viu como é que tinha que ser colocado a parte hidráulica, ele fez, ai meu Deus do céu, eu fiz errado aqui esse negócio. E agora? Foi muito engraçado. Ele, e agora? Aí ele fez, eita, essa janela também está deslocada para cá. Meu Deus, isso aí agora, o que eu faço? Foi muito interessante, foi muito interessante. A gente ficou amigo depois, tá? E ele, rapaz, isso aí tem que ter em toda a obra, ele tem que ter isso aqui em toda a obra, isso ajuda tanta gente. Eu também acho que isso ajuda. Tá? Ô Pedro, quanto é que custa mais ou menos um óculos desse? Esse óculos que ele está usando é o óculos da Microsoft, a gente não vende, quem vende isso aí é a Microsoft, tá? Custa, nos Estados Unidos, custa $3.500. Ai. Mas é um ai que vale a pena, né? Com certeza, isso se paga uma obra. Imagina aí você, numa obra grande de bilhões, tá? Milhões e bilhões, você errou uma coisa que vai lhe custar, sei lá, que lhe custe 1 milhão, digamos, besteirinha, tá? Entre aspas. Isso aí poderia pagar. Então, assim, se paga. Tá? Quando você trabalha fazendo essas projeções lá aumentadas e com BIM, tá? Você reduz muito, tá? Eventuais prejuízos e retrabalho que você teria, tá? Se você nessa parte tradicional, tá? E aí, meu amigo, eu queria agradecer pelo tempo, tá? Por ter tido a oportunidade e o prazer de estar aqui conversando com vocês e mostrando um pouco do que a gente tem feito, né? Durante esse período. E aí, quem quiser, pode. A gente ainda, como eu falei, estamos só esperando a liberação da Apple Store, do aplicativo, tá? Para a gente, então, começar a divulgar nas redes sociais a solução, né? E Pedro, assim, só para ficar claro, vocês também podem personalizar algumas coisas, né, para as empresas, né? Claro. A solução da gente, por mais que ela seja SaaS, que a ideia é que o profissional liberal entre na plataforma, já faça tudo lá, tá? E já começa a utilizar. Ou seja, não é para mim para nada. Tá? Para a empresa é um pouquinho diferente. Então, assim, a gente ainda na plataforma, por mais que um determinado perfil tenha esse plano e sempre veja aquilo, tá? Para a empresa, a gente pode customizar coisas diferentes que vai estar só disponível para ela, tá? Então, assim, Pedro, eu quero um relatório assim, assim, assado. Eu quero, no caso das empresas, a gente também libera APIs para eles fazerem integração, né? Ou para poder fazer relatório, porque uma das coisas que a gente percebeu na plataforma, tá? É que, pensando muito na questão da empresa, é que cada empresa tem o seu BI, tem o seu dashboard. Não adianta você oferecer nada para ela. Não, bicho, eu tenho o meu aqui, eu quero API, ou eu quero uma saída em Excel, ou eu quero uma saída em CSV, ou eu quero uma saída assim. Então, assim, a gente fornece para as empresas essas saídas. Tá? Então, eu tenho um BI, eu uso Power BI. Beleza, tá aqui as APIs todinhas para você fazer o consumo das informações de todos os seus projetos, todas as suas obras e montar como você quiser o seu BI. Tá? Eu quero um Excel, tá aqui também seu Excel. Eu quero um CSV, tá aqui também. Tá? Então, assim, a gente sempre pensou por esse lado. Aquilo, não adianta você querer reinventar e fazer que a pessoa use aquilo que você tem somente. Então, não. Eu tenho parte dashboard, tá? E eu estou acostumado daquilo ali, beleza, tá aqui, pode usar. Show. E olha só, tem uma galera no YouTube sente só o que escreveram. Espetacular. Isso é um sonho para apontador Obrigado. de campo, né? O Eric, né, da AG, parabéns, Pedro, plataforma com muito potencial. Tamo junto. Realmente vale cada uma dessas palavras aqui, porque é uma solução Obrigado. que vocês conseguiram fazer, que vai dar uma reviravolta na construção civil brasileira, porque a gente sabia que existia, mas estava assim longe, né? É lá fora, aqui no Brasil não tinha isso.
A gente só via isso nos vídeos no YouTube lá fora. Aí de repente tu me chega com isso aqui, né? E de forma prática, né? Rápida de aplicar. Isso vai se espalhar que nem né? Água, né? Pelas obras. Tu vai ver só. Muito bom. Muito bom mesmo, Pedro. Estamos torcendo por isso. Obrigado. Show de bola. Galera, gostaria de agradecer a audiência de vocês aqui hoje, agradecer ao Pedro e a SGP, né, agora SGP AR, né, por conta do novo produto. Saibam que em janeiro ele vai voltar, né, temos outras coisas, né, a falar em janeiro, né, e todos que viram aqui esse potencial gigantesco, espalhem a notícia. Espalhem a notícia, porque o potencial é gigante e as facilidades e os resultados e os benefícios são enormes, né? Tem mais outros parabéns aqui. O Eugênio, orgulho que não cabe no peito. Túlio, parabéns. Espina, muito bacana saber desse desempenho do app de vocês, parabéns. Eu acredito que para uma etapa de design verification ou class verification é interessante fazer uso desse tipo de ferramenta. Que mais? Ulisses, parabéns Pedro pelo sistema, inúmeras possibilidades de acompanhamento e gestão de obras. Só parabéns, cara. Só parabéns. Obrigado. PMI de Pernambuco, parabéns, um divisor de águas realmente, né? Obrigado. Pessoal, os contatos do Pedro estão aqui na tela. Fiquem à vontade para encher o saco, perguntar, ligar para ele, negociar, né? Fechar negócio. E olha que esse é meu telefone de verdade, viu? Esse não é um telefone fake, não, viu? Né? Vamos colocar isso em prática. Pedro, muitíssimo obrigado, valeu mesmo pela parceria, né? Agora Eu que agradeço, agora falando mais sério, né? Realmente, como o colega falou, é uma divisão de águas, né? E principalmente quando você falou que é possível chegar ao pequeno, né? A gente vê uma situação dessa, já imagina, isso aí não dá pra gente não, isso aí é só para Andrade Gutierrez, né? Só para gente graúda, né? E aí você abriu essa oportunidade para que todos os pequenos possam se utilizar dessa tecnologia, tirar proveito disso e ganhar dinheiro, né? Porque a gente precisa de diferencial, a gente precisa oferecer algo melhor para o nosso cliente e todos que estão trabalhando com BIM, com essa oportunidade agora, com certeza vão tirar proveito. Obrigado mesmo, né, por ter esse pensamento, né, lá atrás, né, e colocado isso em prática e lançado isso aí para a gente poder utilizar. Pessoal que continua falando, agradecendo. Obrigado, Alexandre, pela oportunidade. É Renata, né, que está falando aqui. O Ulisses, será com certeza uma nova página na construção civil no Brasil. O Eric, obrigado, Alex, por mais uma ótima contribuição para o mercado. Galera, a gente fica por aqui. Pedro, as últimas palavras, por favor. Só agradecimento, um prazer, como eu falei, estar aqui, ter tido a oportunidade de apresentar isso, porque realmente você traz só coisas muito interessantes, você é um dos grandes disseminadores do BIM no Brasil, tá? E realmente é um prazer poder mostrar isso que a gente trouxe, pensando sempre em como disseminar, tá? BIM e realidade aumentada para que todo mundo consiga utilizar de alguma forma e a gente realmente consiga ter esse drive, tá? De sair de papel, tá? E ter um entendimento melhor do que a gente está querendo fornecer, né? Então, assim, eu que agradeço bastante por esse tempo e essa oportunidade de estar aqui. Show. E somos parceiros. Com certeza. Galera, peço um favor enorme para vocês. Se gostaram dessa live, dê um joinha, um ok no vídeo, né? Marquem lá o sininho para receber os avisos das nossas próximas lives, né? Sempre aqui às quartas-feiras, né? Às 8 horas da noite. E compartilhem essa live, compartilhem esse vídeo
Compartilhem essa informação para os amigos, para os grupos de arquitetura e engenharia que vocês fazem do WhatsApp, nas redes sociais. Compartilhem, porque é muito bom, gente. É importante demais e é muito bom e precisa ser compartilhado com todo mundo. As pessoas precisam ficar sabendo, tá bom? Galera, uma ótima noite para vocês, um bom descanso e a gente se vê na próxima quarta-feira aqui no BIM Talks. Um abraço a todos. Pedro, muito obrigado, hein? Obrigado a você. Obrigado, minha gente. Boa noite.